Se algum dia você ver isso no seu sanduíche do McDonald's, pelo amor de Deus, saia correndo na hora. Sim, de toalhas fritas no Kentucky, a cachorros quentes infestados de balas. E até mesmo uma refeição chinesa cheia de dentes humanos. Assim como, seja lá o que for isso, vamos conferir algumas histórias bem reais e insanas, com uma mensagem clara. Se você notar alguma coisa assim na sua comida, jogue fora na hora. O ano era 2019 e Stephanie McDonald tinha acabado de pedir sua comida para entrega de um restaurante chinês local em Solihull, na Inglaterra. No entanto, mal sabia ela que depois de apenas algumas garfadas, estaria cuspindo literalmente um dente. Ah, e alerta de spoiler, não era o dente dela. É isso mesmo, por mais inacreditável que pareça, Stephanie encontrou um dente humano inteiro e genuíno dentro da sua comida. E como acredito que todos nós podemos concordar que isso é 100% um dente humano, o restaurante negou qualquer negligência, e ao invés disso, garantiu a Stephanie que talvez fosse apenas um pedaço de cebola. Ah, é mesmo? Então, pessoal, levantem a mão aí, por favor. Quem acha que isso aqui é uma cebola? Apesar da negação descarada, o ingrediente secreto foi testado e, acredite ou não, provou-se ser um dente de um ser humano. Felizmente, o restaurante foi devidamente investigado, com as autoridades descobrindo exatamente como que um dente de um ser humano saiu de dentro da boca de alguém e parou na comida de Stephanie. No entanto, o resultado permanece um mistério assustador, sem solução divulgada publicamente. Agora eu me pergunto, será que a carne também era humana? Estatísticas mostram que os Estados Unidos produzem cerca de 2,9 bilhões de quilos de sobremesa congelada por ano. E embora como uma nação, pareça que não conseguimos manter as mãos longe dessas delícias, algumas pessoas não conseguem deixar de meter o dedo. Imagina só isso, o ano é de 2005, e um morador da Carolina do Norte, chamado Clarence Stowers, parou em um drive-thru da Cole's Frozen Custard. E assim que voltou para casa para se deliciar com sua sobremesa, ele percebeu que tinha um caroço dentro. No entanto, inicialmente presumindo que fosse um doce, ele continuou se deliciando. Muito confuso e incapaz de conseguir apontar o sabor ou a textura ao experimentar, ele decide cuspir fora e investigar. Não demorou muito para que um grito escapasse de seu corpo, ao descobrir o que parecia ser um recém-decepado dedo humano em sua sobremesa. Mas não foi só Clarence que teve um dia difícil. E quanto ao cara a quem pertencia o dedo? Bom, esse era o funcionário de 23 anos de idade do Cole's, Brandon Pfizer. Enquanto ele tentava pegar um balde de creme que caiu, sua mão acabou ficando presa na máquina que bate a mistura do creme, onde seu dedo indicador foi rapidamente aparado na primeira articulação. Em meio ao caos, Clarence apareceu no drive-thru, onde um funcionário sem a menor ideia do que aconteceu serviu uma porção fresquinha de carne humana para um cliente. Relatórios afirmam que Clarence entrou com uma ação judicial contra a lanchonete de sobremesas congeladas e guardou o dedo de Brandon em seu freezer como prova legal. O resultado permanece desconhecido, embora eu sinceramente espero que ele tenha devolvido o dedo do Brandon, eventualmente. Por mais excêntrico que Ratatouille da Pixar possa parecer, acho que podemos concordar que encontrar um rato na cozinha não é nada agradável. Algo que esse próximo sujeito descobriu muito bem. Era 2010 e o homem, que permanece anônimo ainda, trabalhava como cozinheiro em uma cozinha. Abrindo uma lata de feijão cozido de tamanho industrial, ele logo se viu exumando o corpo de um rato morto que estava lá dentro. É isso mesmo. O corpo do rato estava lá, inteiro, sendo cozinhado no molho. Acho que eu iria precisar de terapia se eu visse isso. Mas como raios o rato foi parar ali? Bom, o mais provável é que ele tenha escalado ou caído dentro da lata ou no tanque de cozimento da fábrica, antes de ficar preso vivo em seu túmulo de feijões. Ou foi isso, ou Skinner de Ratatouille finalmente conseguiu se vingar do Remy. Com certeza não seria uma programação livre. Bom, brincadeiras à parte, embora o fabricante dos feijões de edição limitada com sabor de rato tenha permanecido anônimo, outras grandes marcas de feijões cozidos, como a Heinz, se manifestaram para reivindicar sua própria inocência. Mas, infelizmente, por sua própria natureza, as fábricas de alimentos podem acabar atraindo inúmeras pragas, como, por exemplo, ratos, camundongos, baratas e moscas. E com a evidente presença de ratos dentro dessa fábrica, quem sabe que outros horrores podem ter contaminado outras latas de feijão por aí, como pelos ou até mesmo urina ou fezes. Justo quando eu pensei que feijão na torrada não poderia ser ainda pior. Agora, se você for como eu, seu apetite certamente diminuiu um pouco depois de ouvir essa última história. No entanto, eu receio que as histórias sobre ratos ainda vão continuar.
Lá em 2023, um cliente da rede de supermercados australiana, Coles, literalmente recebeu mais do que esperava quando abriu uma lata de grão de bico da marca própria da loja e encontrou, isso aqui. O que você está vendo só poderia ser descrito como uma espécie de miniatura subdesenvolvida ou gravemente mutilada de rato. Proteína extra com peste bubônica? Quando questionada, a Coles expressou sua preocupação, deixando registrado que seus fornecedores, aparentemente, tomam muito cuidado ao processar os produtos. Tenho certeza disso. No entanto, pior ainda, em troca de ser submetido ao trauma de ter um feto de rato no seu grão de bico, o cliente não recebeu nenhuma demonstração de boa vontade, apenas um pedido de desculpas. Mas um rato em miniatura é insignificante em comparação com essa próxima história macabra. Postada no Reddit, uma azarada devoradora de batatas fritas abriu um pacote da marca Hers e descobriu algo incrivelmente desagradável, para dizer o mínimo. Deitado entre suas batatinhas fritas, todo polvilhado de tempero, estava um rato bem peludo e morto, e bem temperado. Simplesmente não há limites para o quanto eu iria gritar e chorar se encontrasse uma coisa dessas. E no entanto, apesar dessa descoberta traumática, o fabricante supostamente disse a ela que estava exagerando, e que era apenas uma batatinha frita queimada. Batata frita queimada? Exagerando? Eu deveria parar de gritar agora mesmo, porque eu posso estar exagerando um pouco agora! Foi mal, me empolguei. De qualquer forma, com meu hábito indulgente de comer batatas, ver isso pode até ser ótimo para minha dieta. No entanto, talvez não muito pro rato. Em 2020, a mãe britânica Laura Arbour comprou McNuggets de frango para sua filha de 6 anos de idade. Parecia ser apenas mais um McLanche feliz, pelo menos até ela começar a se engasgar. Depois que Laura tentou induzir vômito em sua filha, ela ficou totalmente chocada ao ver manchas azuis no que saiu. E logo ficou claro que, alarmantemente, uma máscara facial azul havia sido assada junto com o nugget. E olha só o que aconteceu quando Laura dissecou o nugget. Come on now, dog. Come on, man. Isso é o que eu chamo de um sinal do fim dos tempos. Ao retornar ao restaurante, Laura afirma que nem sequer recebeu desculpas, e que essa não era nem a sua maior preocupação. O que ela realmente queria saber era se eles iriam continuar servindo o estoque claramente contaminado. Surpreendentemente, sim. Mas, bom, era 2020 e devia ser uma divertida edição do McLanche infeliz no Covid. A origem desse nugget mascarado permanece um mistério ainda. Embora seja bem provável que tenha caído de um dos operários durante o processo de moagem ou de corte da carne. Ok, hora da charada. Uma mulher levou uma bala no estômago, mas não está ferida. Como? Bom, a resposta é bem simples. Ela engoliu. No entanto, a questão aqui é como e por que uma pessoa iria engolir uma bala? Para responder isso, temos que ir para 2004, onde uma mulher de Irvine, Olivia Chains, estava com um pouco de fome e decidiu parar em um Costco local para comer alguma coisa gostosa. Enquanto mastigava seu cachorro-quente aparentemente delicioso, ela logo encontrou algo muito duro. Alarmada, Olivia inspecionou seu cachorro-quente e, para o seu espanto, acabou descobrindo uma bala de verdade dentro da carne da salsicha. De alguma forma, em uma reviravolta intrigante, 2 pontas de bala de 9mm foram parar dentro de uma salsicha de cachorro-quente. E o pior de tudo, Olivia, sem saber, acabou engolindo uma delas. Ok, é verdade que uma bala com o seu cartucho seria uma pílula incrivelmente difícil de se engolir, mas mesmo com apenas as pontas, Olivia sofreu fortes dores abdominais como resultado. No entanto, em vez de remover a bala cirurgicamente, os médicos insistiram que era melhor que ela deixasse sair naturalmente, se é que você me entende. Bizarramente, enquanto todo o estoque de salsichas da loja foi minuciosamente investigado em busca de contaminantes, nada mais foi encontrado. Talvez a Olivia tenha sido a vencedora de algum concurso bizarro de encontrar o cachorro-quente especial contaminado por balas. Ok, balas podem não ser o melhor prêmio por aí, mas um celular não seria tão ruim assim, né? Bom, lá no ano de 2009, a moradora de Wisconsin, Emma Schwager, ficou completamente perplexa quando abriu um pacote de batatinhas fritas e encontrou um celular. Claro que para os padrões de 2009, encontrar um celular Nokia tijolão não era digno de um meme como é hoje em dia, mas provavelmente parecia ser mais uma bolada. O celular foi encontrado em um pacote de salgadinhos da marca Clancy's da Audi. Embora como ele foi parar lá ainda permaneça um mistério. E com o telefone totalmente quebrado, não havia maneira de rastreá-lo até seu dono. Certeza que se a mulher do cachorro-quente tivesse encontrado isso, ela teria engolido sem nem sentir nada.
Agora, falando em comer tijolos, e não, eu não quero dizer um Nokia. Você sabia que pode estar consumindo literalmente tijolos sem saber? Deixe-me explicar. Veja bem. Entre varejistas menos respeitáveis ao redor do mundo, existe uma longa história de adulteração de especiarias, que remonta a milhares e milhares de anos, onde especiarias são incrementadas com ingredientes estranhos para reduzir custos. Por exemplo, o alho em pó é misturado com pimenta do reino branca, e a pimenta preta já foi encontrada com sementes de mamão, assim como a cúrcuma, que já foi encontrada misturada com giz seco. E também tem um adulterante muito comum encontrado na páprica, que é nada menos do que pó de tijolo. É realmente difícil afirmar com precisão o quão prevalente isso é. No entanto, um estudo de 2016, que examinou vários tipos de pós de páprica comuns em um nível espectroscópico, também conhecido como a identificação de compostos com base em como a luz passa pelo pó, descobriu que testaram positivo para concentrações relativamente altas de pó de tijolo, a maior quantidade sendo 14% da mistura total, o que é realmente insano. Esse tipo de coisa é mais comum em marcas super baratas que você normalmente não vê em supermercados respeitáveis. E embora não possa causar danos, ainda não é exatamente o que você está pagando para consumir. E para pessoas com alergias graves, ingredientes ocultos e fraudulentos como esses podem de fato representar riscos à saúde. Então cuidado, aquela páprica com a qual você tempera sua comida pode ser mais adequada para construir uma casa. Em 2015, a mãe britânica Zoe Butler encontrou vida extraterrestre dentro de uma lata de atum. Pelo menos era o que parecia. Assim que abriu a lata, uma criatura com 2 olhos, mole, sem membros, estava lá, encarando ela. Stuart Hine, do Museu de História Natural de Londres, identificou a criatura como um jovem Simotoa exígua, e não um alienígena. Apenas uma criatura devoradora de línguas. Essa criatura entra nos peixes pelas guelras, e em seguida corta os vasos sanguíneos da língua, fazendo com que ela caia. A Simotoa exígua então se fixa ao cotoco restante e literalmente se torna a nova língua do peixe, alimentando-se de seu sangue e muco bucal. Embora tenha certeza que esse carinha aqui decidiu ser a língua de um atum que foi pescado, eu não faço a menor ideia de como ele conseguiu parar dentro de uma lata dessas, ainda inteira. A fábrica que fez a lata de atum Princess acredita que pode ter uma explicação plausível para isso. Eles acham que a criatura pode não ser um piolho de língua, em vez disso, uma megalopa, uma pequena raça de caranguejo que o atum gosta de caçar. A empresa sugere que suas pernas provavelmente foram cortadas durante o processo, o que deixou para trás o pequeno corpo com os olhos esbugalhados. Seja qual for o motivo da sua presença, eu vou deixar de lado a salada de atum por um tempinho. Se você me perguntar, não existe nada tão refrescante quanto uma água de coco gelada em um dia quente de verão. Dito isso, depois de ouvir a história de nossa próxima vítima, não tenho certeza se eu vou ficar com vontade de tomar um gole. Em 2017, uma mãe nova-iorquina, Barbara Klein, abriu uma garrafa de água de coco Vita Coco. No entanto, depois de apenas um único gole, ela soube rapidamente que algo estava muito errado. Em suas próprias palavras, ela engoliu um pedaço de alguma coisa, descrevendo isso como espesso, xaroposo e bem nojento. Sério, pessoal, ler esse negócio aqui hoje tá sendo um desafio. Com certeza de que algo sinistro estava acontecendo, Bárbara abriu a embalagem, apenas para se deparar com uma enorme bolha pegajosa de mofo, ou como ela descreve, uma coisa parecida com um polvo. Não consigo imaginar que haja muitas coisas mais aterrorizantes para encontrar em sua bebida do que isso. E com certeza, não é de se surpreender que Bárbara tenha começado a vomitar assim que viu isso. Na verdade, Bárbara afirma ser mortalmente alérgica a mofo, e como resultado, seu corpo teve uma grande reação com vômitos intensos, diarreia e até ataques de asma. Aquela água de coco já não parece mais tão refrescante, não é mesmo? Mas apesar dos aparentes problemas de saúde de Bárbara, um porta-voz da Vita Coco foi citado, dizendo que embora a empresa também acredite que o objeto seja de fato mofo, duvida muito que represente um risco à saúde. Me diga como você quer ser processado sem dizer que você quer ser processado. Eles também insistem que é provável que os clientes sejam os culpados e que armazenem o produto de forma inadequada, algo que Bárbara negou veementemente. E acontece que essa está longe de ser a primeira vez que mofo como esse foi encontrado em um dos produtos da Vita Coco. Inúmeros outros clientes insatisfeitos recorreram à internet para expor manchas pegajosas semelhantes a mofo, sugerindo que existe algo muito errado na fabricação desse produto. E eu tenho que admitir, ouvir a história de Bárbara me fez pensar 2 vezes se eu quero arriscar beber essa marca de água de coco de novo. Mas talvez eu devesse. Aí se eu encontrar mofo eu posso processar eles para ganhar uma grana.
Beleza, vamos nessa. Papai quer umas skins novas de Roblox. De salgadinhos, batatas fritas e purê de batata, até mesmo gerar eletricidade. Não existe muitas coisas que uma batata não faça. E é exatamente por isso que você deveria estar um pouco preocupado. Em inglês, podonomicafobia não é só um trava-língua comum, e sim o medo de batatas. E eu sei, pode zombar o tanto que vocês quiserem, mas acontece que batatas podem ser mortais. Portanto, se você encontrar uma batata com manchas verdes como essa, é provável que seja melhor você jogá-la fora. Porque essas batatas verdes podem conter uma substância química venenosa chamada solanina. E, embora a morte por batatas seja mais provável se alguém atirar uma delas bem na sua cabeça, mas esses tubérculos podem causar outros tipos de dano. De induzir náuseas, vômitos e dores de cabeça, até uma bela de uma diarreia. Tá, mas por quê? Bom, tem a ver principalmente com a exposição ao sol. Quando expostas à luz solar, as batatas produzem clorofila, um pigmento que deixa elas com a cor verde. E embora isso possa ser totalmente inofensivo, também pode sinalizar a presença de solanina. A exposição excessiva à luz solar só vai aumentar esse efeito. Portanto, recomenda-se que seja adequadamente armazenada, como em um local fresco e escuro. Diferentes fontes também sugerem que danos físicos, como temperaturas notavelmente altas ou baixas, podem acabar estimulando a produção de mais solanina. Os níveis de solanina são normalmente mais altos na casca, mas embora descascá-las possa reduzir significativamente o conteúdo de solanina, estudos sugerem que grande parte da toxicidade permanece na polpa. Em outras palavras, significa que uma batata descascada ainda pode causar doenças. Toda essa toxicidade é proposital, pois isso protege a batata de insetos e bactérias. Agora, eu não sou um fazendeiro nem nada, mas será que um pouquinho de protetor solar não resolvia isso? De deliciosos McNuggets dourados e crocantes a Big Macs de dar água na boca, o McDonald's é um fast food favorito desde os anos 50. Mas não tenho certeza se sentiríamos o mesmo se mais pessoas soubessem exatamente o que acontece por trás dos balcões. Veja, por exemplo, essa próxima publicação compartilhada no X por um ex-funcionário do McDonald's no ano de 2017. A imagem de revirar o estômago mostra a bandeja coletora podre de uma máquina de sorvete do McDonald's em um restaurante em Louisiana. Tendo viralizado por essa imagem repulsiva, o McDonald's prontamente respondeu com uma declaração afirmando que está, abre aspas, comprometido em administrar ótimos restaurantes, e que o equipamento não entra em contato com nenhum alimento e precisa passar por limpeza regular. O que você quer dizer com regular? É tipo, uma vez a cada 12 anos? Afinal, essa não é a primeira vez que uma máquina de sorvete imunda do McDonald's é exposta assim. Então eu acho que eu descobri por que a máquina de sorvete tá sempre quebrada. Mas o pior de tudo, porém, é que a denúncia do funcionário que postou fotos de mofo no McDonald's resultou literalmente na sua demissão. Como que parecem anos de leite estragado acumulado, é bastante chocante pensar que essa fossa de bactérias possa estar à espreita nas sombras do seu McDonald's local sem que você faça a menor ideia. E pior ainda, que tipo de pragas isso pode atrair? Permita-me elaborar. Em 2022, uma cliente muito azarada chamada Georgia Poole, de Birmingham, no Reino Unido, estava devorando seu hambúrguer quando de repente percebeu uma mosca rastejando no pão. Totalmente alarmada com isso, Georgia inspecionou mais o hambúrguer e, para seu choque, descobriu uma coisa ainda mais repugnante. Veja você mesmo. Dentro do hambúrguer dela havia inúmeros ovos de larvas, presumivelmente recém-colocados pela mosca suspeita. Nossa, imagine se Georgia não tivesse inspecionado o hambúrguer e consumido todos aqueles ovos. Ela poderia ter sofrido de intoxicação bacteriana, ou dependendo de quem botou os ovos, talvez até mesmo miíase, onde as larvas se enterram em tecidos humanos. O que, sim, é tão assustador quanto parece e certamente é algo que você definitivamente não deve procurar no Google Imagens. Em resposta a essa refeição McLarva, um porta-voz do McDonald's garantiu que a segurança alimentar e que o controle de qualidade são de extrema importância para a franquia. Sério, depois do que a gente viu agora, eu não fiquei convencido. Quer dizer, aconteceu a exata mesma coisa com um australiano, no ano de 2018. Hilariamente, o gerente da loja garantiu que não era um aglomerado de ovos nojentos de larva, mas claramente sementes de gergelim extras, ou uma cebola pequena. Agora eu me pergunto, por que o próprio gerente não dá uma mordidinha naquela cebola extra para experimentar? Talvez tenha sido o mesmo gerente flagrado em outro restaurante australiano, secando um esfregão imundo e encharcado bem debaixo do aquecedor de fritura. Não tenho nem que dizer que Deus sabe que tipo de sujeira e bactérias horríveis devem ter entrado em contato com as batatas que estavam sendo servidas aos clientes. E eu tenho que dizer, não amo muito tudo isso.
Agora, eu não quero ter que reforçar o estereótipo negativo sobre a inteligência de funcionários do McDonald's, mas assim eles não se ajudam. Agora, quando se trata de fast food, eu receio que não seja apenas o McDonald's que esteja com as mãos sujas. O próprio Burger King também é culpado. E sem dúvidas, pior ainda, julgando por essa próxima história totalmente aterrorizante. O ano era 2001 e a moradora do Bronx, Angelina Cruz, mordeu seu sanduíche de café da manhã do Burger King quando, de repente, sentiu algo extremamente afiado perfurando sua bochecha por dentro. Agora, o que era? Um pedaço de vidro ou talvez plástico? Não, uma agulha. Ou seja, literalmente uma agulha de uma seringa dentro do sanduíche da Angelina. Caramba! Isso obviamente a deixou extremamente preocupada com a possibilidade de ter contraído alguma doença potencialmente mortal como o próprio HIV. Pelos relatos divulgados, o desfecho de Angelina permanece desconhecido, assim como o mistério de como a agulha foi parar em seu sanduíche e da onde veio. Embora, com razão, ela tenha tentado processar a rede em 11 milhões de dólares, isso é o que eu chamo de um Big Whopper. Um caso semelhante, porém um pouco mais extremo, aconteceu em Honolulu, no Havaí, com um desfecho um tanto mais decisivo em 2015. Agora, o sujeito nesse caso literalmente encontrou várias agulhas em sua comida do Burger King, com uma delas perfurando sua língua, enquanto outra se alojou no seu intestino delgado. Meu Deus do céu! Como resultado, essa surpresa chocante lhe rendeu um acordo de 50 mil dólares do rei do hambúrguer, o que honestamente parece meio pouco, mas me diga o que você acha nos comentários. Embora não haja nada mais traumatizante do que mastigar um material biológico potencialmente fatal no seu intestino delgado, eu também não me sentiria muito bem em encontrar uma coisa dessas na comida. O que estamos vendo exatamente? Bom, eu não tenho certeza. Embora quando relatado tenha sido descrito como sendo fios imundos de cabelo e papelão sujo grudados no pão. Pera, fios do quê? Cabelos da onde? Eu tenho até medo de imaginar. Sem perceber a monstruosidade que o espreitava, até já ter dado uma mordida, o cliente azarado dessa refeição de um Burger King suíço começou a vomitar na hora, como a maioria de nós faria. Tanto que, mais tarde naquele dia, ele até foi parar no hospital devido a fortes cólicas estomacais e sintomas gastrointestinais. Ele se recuperou sem problemas permanentes, mas é certamente perturbador pensar que isso realmente foi servido a uma pessoa, demonstrando uma completa falta de controle de qualidade. Então, clientes do Burger King, não digam que eu não avisei. Embora seja esperada uma nutrição excelente de uma porção de brócolis, normalmente ninguém espera ser recebido por um exército de lagartas se contorcendo. No entanto, lá em 2020, um londrino chamado Sam Darlaston comprou brócolis em sua loja Tesco local. Ao prepará-los quando chegou em casa, percebeu que tinha companhia. Como um clã inteiro de lagartas se contorcendo no brócoli, qualquer um ficaria horrorizado. Mas Sam, não. Na verdade, com o lockdown de 2020, Sam tinha bastante tempo disponível e decidiu que iria abraçar a paternidade e criaria seus filhotes. Tendo criado 7 lagartas, Sam tinha sua própria pequena história de Branca de Neve e batizou cada uma com um nome: Cedric, Croc, Carlos, Janine, Slim Eric, Brock e Ollie. Ao longo do mês seguinte, Sam mimou e alimentou seu clã de lagartas em um grande recipiente cheio de folhas, o que proporcionou a elas uma vida de luxo durante sua metamorfose. E logo, elas assumiram sua linda forma de borboletas. O que foi a parte meio ruim. Sam teve que deixar seus filhos abrirem as asas e serem livres. Eu lembro ter feito a mesma coisa com meu filho. Infelizmente, ele se mostrou incapaz de voar. Mas enfim, encontrar lagartas no seu brócolis é uma coisa, mas imagine se uma dessas criaturas se espalhasse e entrasse dentro do seu saco de Cheetos. Essa é uma mariposa carvalho. Embora com seu exterior peludo e alaranjado, se pareça assustadoramente com Cheetos. Então, se você notar o seu salgadinho de milho com queijo se mexendo, fique atento, essas coisas existem. Felizmente, um incidente assim não aconteceu ainda. Mas quando acontecer, não diga que eu não avisei. Se você me perguntar, na minha opinião, comer salada é sempre uma experiência horrível. Nutrição, vitaminas, só de pensar me dá nojo. E quando você pensava que salada não poderia ficar mais assustadora, um azarado devorador de folhas encontrou um ingrediente extremamente indesejado na sua. Quando Melissa Ryan Skelly entregou à sua filha uma caixa de salada pronta do supermercado Lidl, sua filha ficou com nojo. E claro, a maioria das crianças torce o nariz para uma salada, mas a filha de Melissa encontrou algo muito mais nojento do que um pepino, com certeza. Ao comer sua salada, ela escavou uma enorme aranha morta. É isso mesmo, esparramada em toda a sua glória de 8 patas e coberta de molho de salada. Uma monstruosidade inesperada para o jantar. Indignada, Melissa tirou uma foto da criatura e reclamou com o vendedor no Facebook.
Embora algumas pessoas tenham hesitado sobre a legitimidade da alegação dela. Afinal, quando uma aranha morre, ela normalmente se enrola como uma bolinha. Isso ocorre porque suas patas não conseguem mais se estender devido à falta de pressão da hemolinfa, também conhecida como pressão arterial que serve como seus músculos. Mas talvez por ter sido esmagada, fosse possível que a amiga de Melissa fosse uma aranha de verdade. De qualquer forma, só por precaução, eu vou seguir minha dieta rigorosa sem salada agora. Só por precaução. Mas se encontrar uma aranha na salada não fosse ruim o bastante, veja só a nossa próxima história. Lá em 2012, a londrina Sarah Moss comprou um pouco de espinafre em um supermercado Tesco para fazer uma salada para ela e sua amiga. Enquanto elas almoçavam, a amiga de Sarah, que devo acrescentar que é vegetariana, de repente percebeu que tinha espetado o garfo em uma coisa que não parecia ser salada. E, bom, isso porque era o cadáver de um sapo morto achatado. Apesar de não ter comido nada do sapo propriamente dito, a vegetariana horrorizada começou a vomitar na hora. Pelo menos por seus problemas e pelo seu trauma, ela foi compensada com crédito de 10 libras na loja e um pedido de desculpas. Agora, quanto ao nosso amigo anfíbio foi parar num saco de espinafre, ele deve ter sido colhido junto com as folhas no seu habitat frondoso. Enfim, descanse em paz, amiguinho. Ou melhor, descanse no espinafre, por assim dizer. De balas a dentes humanos. Até agora vemos alguns dos corpos estranhos mais inimagináveis na comida. E, bom, digamos que o terror só vai continuar com essa próxima história completamente inacreditável, mas inteiramente verdadeira. Lá em 2021, uma mulher das Filipinas chamada Alique Pérez estava bem ansiosa para devorar um delicioso frango frito do Jollibee's. Ou pelo menos era o que esperava. Enquanto ela e o filho comiam a refeição, ele logo começou a reclamar de como o frango dele estava duro, praticamente impossível de cortar. Alique decidiu tentar desfiar o frango com suas próprias mãos. Mas foi então que o desastre da fritura ficou ainda mais evidente. Conforme a massa crocante se esfarelava, Alique rapidamente percebeu que o que foi servido era um pano de prato frito. E eu digo isso da maneira mais literal possível. Alguém cobriu o pano de prato com massa, fritou e serviu para Alique. Se não foi uma brincadeira intencional de um funcionário, eu realmente estou com dificuldades para entender como é que isso pode ter acontecido. O negócio é azul. Levando sua indignação para o Facebook, muitos insistiram que ela processasse a Jollibee, embora não houvesse mais relatos sobre isso ou o resultado. Nós podemos, no entanto, ficar tranquilos, sabendo que Jollibee assumiu a responsabilidade e rapidamente ordenou o fechamento do restaurante em questão. Cara, só porque eu tava afim de comer um paninho frito. Mas mesmo nos melhores momentos, comer frango pode ser um negócio bem arriscado, com a ameaça de bactérias como a salmonela. Então é fácil imaginar o medo que essa mulher sentiu ao comer metade de um nugget de frango do Chick-fil-A e perceber que a carne estava literalmente preta. Sim, para a moradora da Flórida, Shetara Sharp, essa foi uma triste realidade para ela em 2023. Ao perceber que tinha acabado de comer frango preto, Shetara afirma que passou mal violentamente. Ela aparentemente vomitou até não ter mais forças, lesionando sua garganta e seu sistema digestivo. No momento da reportagem, a Shetara compreensivelmente queria processar a Chick-fil-A por uma quantia considerável de $50 mil, alegando negligência, embora infelizmente o resultado não tenha sido divulgado. Da mesma forma, o motivo pelo qual o frango estava preto também permanece um mistério. Podia ser devido ao vazamento da medula óssea na carne, mas isso geralmente não causa nenhuma doença. Então, eu tenho até medo de imaginar que tipo de sinistra e podre bactéria pobre Shetara pode ter comido. Mas falando em frango perigoso, estamos apenas começando. Depois de comprar algumas coxas de frango desossadas no supermercado Countdown em 2018, a neozelandesa Nadia Petersen preparou e temperou o frango e o assou em seu forno. Mas apenas depois de comer metade, ela olhou para o prato e ficou perplexa ao ver um enorme prego enferrujado dentro da carne. Preocupada, Nadia imediatamente entrou em contato com o controle de intoxicações, mas foi informada que ficaria bem. De qualquer forma, pelos seus problemas, a loja a recompensou com um reembolso, um vale-presente de $50 e 200 pontos do cartão Fidelidade, com um valor em dinheiro de mais ou menos $15. Mas, levando em conta que isso poderia literalmente ter cortado sua boca e a infectado com sabe-se lá o que, possivelmente tétano, não tenho certeza se esse crédito seria o suficiente para mim. De muitas maneiras, os humanos nunca tiveram uma vida tão fácil quanto hoje, e pensar que nossos ancestrais caçavam e coletavam toda a sua comida todos os dias. No entanto, agora, podemos receber nossas compras direto na nossa porta. No entanto, como vamos descobrir, as coisas nem sempre saem como planejado. Em 2023, o britânico chamado Adam Bell encomendou algumas compras online no supermercado Morrisons, só que quando sua entrega finalmente chegou, ele ficou chocado para dizer o mínimo, ao encontrar um item bastante inesperado. Ao abrir uma caixa de leite despretensiosa, ele rapidamente descobriu que, na verdade, não era leite. Não mesmo.
E sim, urina. Parece que o entregador foi pego de surpresa na hora de ir ao banheiro e deve ter se aliviado usando a caixa de leite. Caramba. Ele claramente deve ter jogado a caixa na traseira da van, e ela acabou indo parar direto nas compras de Adam, por engano. Felizmente, Adam viu graça na situação, e no fim, a Morrison apenas reembolsou seu pedido. Poderia ter sido muito pior se Adam tivesse derramado a substância em seu cereal sem querer. E com certeza toda essa situação poderia ter sido muito amarga. Acho que todos concordamos que bananas são um lanche delicioso e muito saudável. Mas, embora possam conter uma boa dose de potássio, elas podem esconder alguns segredos menos saborosos. Se você notar um montículo branco e estranho na sua banana, jogue-a fora imediatamente. Mas por quê? Bom, esses pequenos crescimentos brancos, na verdade, são ninhos de aranha. Mas não é qualquer aranha. É conhecida aqui no Brasil como a aranha-armadeira. Também conhecida como a aranha mais venenosa do mundo. Sua picada é tão tóxica que ataca instantaneamente o sistema nervoso, causando muitas náuseas, visão turva, dor excruciante e, por fim, uma morte dolorosa. Então, deve ser quase tão horrível quanto uma ressaca. Raramente você vai encontrá-las fora de sua terra natal, aqui na América do Sul. Mas, devido ao seu amor por se esconder em lugares escuros e úmidos, elas ocasionalmente acabam parando dentre algumas bananas, de onde podem viajar das regiões tropicais onde são colhidas direta para o supermercado local das pessoas e eventualmente para a casa delas. De fato, em 2013, uma família britânica teve que evacuar sua casa em Londres, pois dezenas dessas aranhas mortais literalmente brotaram de suas bananas. Com 29 anos, Concy Taylor estava comendo uma banana quando avistou uma pequena mancha branca muito suspeita que estava em sua fruta. Mofo, ela inicialmente presumiu. Mas, ao examinar um pouco mais de perto, ficou horrorizada ao ver pequenas aranhas caindo na mesa e correndo para todos os lados na sua casa. Os Taylors fugiram para um lugar seguro e tiveram sua casa fumigada para remover esses filhotinhos mortais. Felizmente, mesmo em seu habitat natural, apenas 1 em cada 500 filhotes dessa espécie consegue chegar à idade adulta, e suas presas não são fortes o suficiente para perfurar a carne humana, pelo menos até a maturidade. O que significa que qualquer perigo real era bastante improvável. Mas imagine encontrar uma aranha-armadeira mais desenvolvida acompanhando a jornada. Bom, essa história de horror se tornou realidade para uma família em Staten Island em 2016, quando eles voltaram para casa do supermercado com um pouquinho mais do que estavam esperando. What is it? It's alive! What is that? Is that the mother? Oh! Yeah. It is huge. That's the baby. No, that must be the mother. No, you gotta see the babies are in here. The babies are over there in the corner. These little white. No, I just saw like I can't. Ron's gonna make me vomit. I feel better now that I see it though. Oh, look at that big fat butt! I can't look at the butt. How bad is I want to know what It's kind of huge. spider this is. Take a picture of it. Se fosse comigo, digamos que a aranha estaria bem achatada e grudada na sola do meu sapato. Agora, a raça dessa aranha cinzenta não foi confirmada. Embora vindo da América do Sul, é muito provável que seja uma daquelas aranhas armadeiras brasileiras. Aparentemente a única da sua ninhada que chegou à adolescência em seu pequeno apartamento com sacos de ovos. E se isso não fosse ruim o suficiente, imagine encontrar uma viúva negra relaxando bem no seu brócolis. Em 2018, Jacob Vaughn, um estudante que mora em Ohio, acabou encontrando uma companheira de 8 patas em seu brócolis. Embora seja verdade que a picada venenosa da viúva negra possa causar náuseas, dificuldades respiratórias e fadiga muscular, esses sintomas, felizmente, raramente resultam em morte. Portanto, quando a vida não está apenas te dando limões, mas também aranhas venenosas dentro de seus vegetais, você tem que achar o lado positivo da vida, né? E numa reviravolta do destino, essa história infernal acabou com um final feliz. Depois de alertar o santuário animal local, o amigo aranha de Jacob foi adotado e recebeu o nome super fofo de Brócoli, do santuário Outra Chance de Ohio. A deliciosa laranja é a quinta fruta mais popular do mundo inteiro.
e com seus benefícios que vão desde a melhora do desenvolvimento da pele e do cérebro, até sua suposta redução do risco de câncer de cólon, realmente não é surpresa que não nos cansemos de devorá-la. Mas espere, antes de comprar um balde cheio dessa fruta milagrosa, talvez você queira escutar um pouco sobre a história de Hassan Ali primeiro. Então, vem comigo. Lá em 2014, Hassan decidiu comprar um pacote de tangerinas no supermercado britânico local Sainsbury's. Em meio a uma farra de tangerinas, o jovem de 25 anos de idade se deliciou com sua quarta laranja, apenas para descascar uma história de terror da vida real. Diante de seus olhos estava uma grande, gorda e nojenta larva, com uma comitiva inteira de ovos. Agora, larvas como essas são descendentes de moscas das frutas. E como o nome pode sugerir, elas depositam seus ovos principalmente dentro e ao redor de frutas, ou em outros materiais orgânicos e úmidos. À medida que suas minúsculas larvas emergem dos ovos, elas continuam se alimentando da fruta, até eventualmente transformarem-se nas criaturas zumbidoras que conhecemos. O ciclo da vida, não é lindo? Embora as frutas de supermercado passem por inspeções rigorosas para atender aos padrões do consumidor, ocasionalmente, anomalias como essa podem passar despercebidas. Se uma mosca das frutas conseguir se enterrar em uma fruta sem ser detectada. Mas uma anomalia é justamente como Hassan viu isso, já que nem mesmo esse pesadelo conseguiu afastá-lo de sua fruta favorita. Ele recebeu um cartão presente da Sainsbury como compensação, então acho que ele vai ter bastante dinheiro para gastar com seu vício recreativo por laranja. Embora eu espero que sem a proteína adicional da próxima vez, por favor. A FDA, também conhecida como Administração de Alimentos e Medicamentos, é a instituição americana responsável por manter os padrões de segurança alimentar do país. Portanto, é bastante alarmante descobrir que eles realmente aprovam até 11 pelos de roedor em um pote típico de manteiga de amendoim. Mas a diversão não para por aí. Os padrões oficiais afirmam que um pote médio precisaria de mais de 30 fragmentos de insetos antes de representar um risco verdadeiro à saúde. Ou seja, você provavelmente está obtendo proteína a mais do que apenas do amendoim. E são padrões de saúde como esse que envolveram a indústria de amendoins em inúmeros escândalos. É isso mesmo, em 2008, a Peanut Corporation of America ficou profundamente abalada quando a manteiga de amendoim sob as marcas Peter Pan e Great Value conseguiu deixar 714 pessoas doentes e outras 9 mortas. Bom, tudo começou quando o CEO, Stuart Parnell, dispensou relatos internos de que seus estoques estavam contaminados com poeira e fezes de ratos. Como resultado dessa ignorância deliberada em relação à manutenção dos padrões de segurança, Parnell vendeu conscientemente um lote de manteiga de amendoim que, no fim das contas, provou conter quantidades letais de salmonela. Tudo porque, segundo ele, não podia perder outro cliente de maneira alguma. Mas isso, ironicamente, resultou na perda de 9 clientes para sempre, que pereceram por causa de seus amendoins envenenados. Mas no final, porém, a justiça reinou suprema. A Peanut Corporation of America pediu falência, e Parnell, o predador do amendoim, foi condenado a 28 anos de prisão no ano de 2015. No entanto, no que diz respeito a sanduíches de manteiga de amendoim, parece que nem mesmo o nosso delicioso pão está a salvo de características desconcertantes. Muito além da farinha e do fermento, existe uma fera inesperada à espreita em nossos pães. E seu nome é L-cisteína. Por trás desse nome estranho, esconde-se uma verdade que pode incomodar muitas pessoas: cabelo humano. É isso mesmo, nossos pães de supermercado estão cheios dessa substância, pois dizem que fortalece o glúten e alimenta o fermento, o que dizem produzir um pão mais confiável e encurtando o tempo de produção. A boa notícia é que é usada principalmente na produção de pães comerciais. Então, comprar em padarias locais significa que você pode evitar esse emaranhamento. Embora a L-cisteína, um aminoácido, seja obtida principalmente de chifres de vaca e penas de pato e de galinha, o The Guardian relata que o cabelo humano também é frequentemente usado, principalmente sendo varrido do chão de salões de cabeleireiros chineses, direto para nossos pães. Bom, mais ou menos. Vamos lá. Primeiro, o cabelo é fervido em ácido clorídrico concentrado e carvão ativado. Depois, é tratado por eletrólise, o que finalmente resulta no aminoácido utilizável. Então, embora você não vá realmente encontrar cabelos de verdade no seu pão, isso ainda parece uma versão um pouco menos mortal do Sweeney Todd.
O Reddit é um verdadeiro caldeirão do incrivelmente estranho e do maravilhoso, e de tudo que tem no meio. Então, se você encontrar algo muito nojento escondido na sua comida, não há lugar melhor para você compartilhar isso. Agora vamos dar uma olhada nos pratos não tão bons no Reddit. Para começar, temos a usuária April Val Green. Enquanto ela se deliciava com um pacote de Cheetos apimentados, ela se deparou com a batata frita em formato estranho. Ao compartilhar com o Reddit para tentar descobrir o que era, a seção de comentários sugeriu que não se tratava de uma batatinha frita. Em vez disso, era um rato que havia sido esmagado, assado, temperado e selado em um pacote de Cheetos. E embora haja pouca evidência de que esse fosse o caso, o fato da textura ter sido descrita como carne seca e dura me leva a supor que não se tratava de um Cheeto comum. Mas o que seria pior do que encontrar um rato morto nos seus Cheetos? Bom, talvez encontrar um cérebro em um saco de salsa verde. É isso mesmo. E isso veio do usuário Zapple27. E embora seja improvável que fosse realmente um cérebro, não se pode negar a semelhança totalmente repugnante. Alguns usuários nos comentários teorizaram que poderia ser um aglomerado de goma xantana, um tipo de emulsificante usado na fabricação para estabilizar ingredientes e evitar que eles se separem. Outros já suspeitaram ser uma mãe do vinagre, que é basicamente um disco gelatinoso feito de celulose e ácido acético, que pode transformar líquidos em vinagre. Bom, seja qual for o caso, eu jogaria essa coisa no lixo imediatamente. Agora, essa próxima descoberta surpreendente vem do usuário Atomic Cypher. Depois de presentear sua família com um almoço de Natal de lagosta, eles ficaram chocados ao descobrir que ela havia sido reforçada com uma vela de ignição velha. Nada muito natalino, né? Esses dispositivos são usados em motores de automóveis para acender o combustível, mas nesse caso, o propósito era aumentar sorrateiramente o peso da lagosta e, consequentemente, o seu preço. Surpreendentemente, isso já aconteceu mais de uma vez, já que o colega redditor Cold as Ice descobriu que o peso de sua lagosta também havia sido alterado, com o peso de uma vela de ignição. Então, ou há pescadores sorrateiros por aí, ou essas lagostas precisam de uma revisão mecânica. Agora, quando se trata de doces, todos sabemos do seu alto teor de açúcar. Mas será que existem outros ingredientes com os quais devemos nos preocupar? Bom, eu não vou mentir. A resposta é sim. A goma laca é um tipo de resina muito usada em doces, como jujubas, por exemplo, para que se possa obter uma textura mais dura e brilhante na casca externa. Mas não se deixe enganar por esse pseudônimo, pois a verdadeira identidade dessa goma laca é, na verdade, cocô de inseto. E um cocô que vem direto da fêmea do inseto laca que habita a Índia e a Tailândia. O esterco é raspado dos galhos das árvores e, por meio de um processo de tratamento, aquecimento e resfriamento, é transformado em folhas planas de goma laca seca. Acredita-se que essa resina da parte traseira tenha sido descoberta no século VIII e pode ser usada em qualquer coisa, de verniz para madeira a cosméticos. Até em doces populares como milho doce, ou Whoppers da Hershey's e Tootsie Rolls, só para citar alguns. Parece que o cocô de uns é o doce de outros, né? E acontece que existe mais do que apenas excreções de insetos nos seus doces hoje em dia. Os corpos triturados e fervidos de insetos cochonilha também entram no cardápio, escondidos sob o nome artístico de carmim ou vermelho natural 4. Essa receita asteca tem mais de 5 séculos de idade e envolve triturar insetos cochonilha, fervidos e tratados em soluções químicas para extrair sua coloração vermelha, que será usada como um corante alimentício. A propósito, antes do ano de 2009, os Skittles de fato incluíam ambos goma laca e carmim, o que significa que você não estava saboreando o arco-íris, e sim um inseto morto junto com seu cocô. Ok, roubar o leite materno de outra pessoa parece um ato criminalmente abominável. No entanto, ao longo de 6.000 anos de história, nós transformamos o leite de vaca em uma indústria global avaliada em cerca de 718 bilhões de dólares. Mas, além das implicações um tanto estranhas de tomar o leite materno de um outro animal, será que realmente existem outros motivos pelos quais podemos querer abandonar os laticínios? As vacas só produzem leite depois de terem um filhote. E com uma indústria bilionária em jogo aqui, você pode apostar com certeza que os fazendeiros farão de tudo para obter seu leite diário. Repetidamente, a inseminação artificial de vacas é uma prática muito comum hoje em dia. E as gestações frequentes da vaca podem causar uma condição conhecida como mastite. Agora, isso não é apenas doloroso para a vaca, mas também pode fazer com que o leite seja contaminado com sangue e pus.
mas geralmente não é em quantidades sempre fáceis de se detectar e filtrar. Afinal de contas, o leite mastite é amplamente aceito, já que a FDA permite 750 milhões de células de pus por litro nos Estados Unidos, enquanto lá na Austrália simplesmente não existe um limite. E se isso não deixa um gosto amargo na sua boca, talvez isso aqui vai deixar. Lá em 2016, houve um relato que o supermercado australiano Coles teve que remover o leite de suas prateleiras porque ele continha não apenas um pouco, mas uma quantidade excessiva de cocô de vaca. O que, considerando a proximidade do bumbum da vaca com o úbere, além do fato de que esses animais ficam conectados a máquinas o dia todo, é até razoável supor que isso seja uma ocorrência comum. Embora a pasteurização elimine bactérias nocivas, ainda é bastante enervante pensar no que mais podemos estar consumindo com o nosso cereal matinal todos os dias. Acho que o leite de aveia de repente ficou bem mais atraente para mim. Agora, no tópico de coleta de materiais reprodutivos animais, também precisamos falar sobre as galinhas e os óvulos não fertilizados que nós adoramos devorar. Com o propósito original e vivificante do humilde ovo de galinha em mente, algumas criações que apareceram por aí, como por exemplo o ovo longo, parecem quase satânicas. Essa profanação de tudo que é sagrado foi criada na Dinamarca há uns 46 anos atrás, pela empresa Danaeg, com o objetivo de facilitar o corte de ovos cozidos perfeitamente uniformes. Agora, para a criação desses ovos, os fabricantes primeiro tinham que separar a clara da gema. Depois de separados, a clara é cozida em um tubo cilíndrico oco, deixando um orifício no centro vazio, onde a gema vai ser injetada, a fim de criar a aparência de um ovo perfeitamente proporcional para ser apenas fatiado. E embora ainda seja 100% ovo, tem alguma coisa nesse processo todo que me dá arrepios. Desde que existam homens no mundo, também sempre irá existir seu amor pelo álcool. Quer dizer, até Jesus não recusou uma gelada com os amigos, então quem somos nós? Acredita-se que nossa eterna história de bebida remonta a 7.000 anos antes de Cristo, mas no que diz respeito a vinhos, seja você um apreciador de vinhos tintos, brancos ou rosé, existe algo muito suspeito em todos eles para mim. Você provavelmente assumiria que seu vinho seja feito apenas de suco de uva fermentado. Afinal, isso é verdade em grande parte. No entanto, existe um ingrediente bem escorregadio frequentemente usado no vinho, conhecido como isinglass, o que, na verdade, é um código para uma substância proveniente das bexigas natatórias secas dos peixes. Nojento, né? E a pior parte é que, na verdade, isso nem mesmo é necessário. Seu único propósito é clarificar o vinho de forma eficiente, tornando ele menos turvo, algo que a maioria dos vinhos faz por si só em apenas alguns dias. Mas com uma indústria de 1,8 trilhões de dólares em jogo, o tempo com certeza é dinheiro nessa situação. Então eles aceleram as coisas de um jeito suspeito. Agora, isso não quer dizer que todos os vinhos contêm bexigas de peixe por aí, mas alguns sim, deixando especialmente difícil para nossos amigos veganos conseguirem seu gole. Mas fique tranquilo, especialistas afirmam que vinhos não filtrados sem cola de peixe são igualmente agradáveis e seguros. E, honestamente, depois de algumas taças, tudo começa a ficar turvo de qualquer forma. Em 1963, a humanidade foi abençoada com o humilde nuggets de frango, graças ao cientista agrícola Robert C. Baker. Desde então, os americanos passaram a consumir uma média anual de cerca de 2,3 bilhões de nuggets. E isso é apenas no McDonald's. Mas será que é realmente frango que existe nessa massa crocante? Ou será que é algo muito mais fraudulento, como a lenda da gosma rosa da internet quer nos fazer acreditar? Bom, o McDonald's desmentiu esses rumores que mancham a boa reputação sobre os nuggets. Essa gosma nojenta na imagem viral que estamos vendo é supostamente sorvete cremoso, ou uma mistura de restos de carne e hidróxido de amônio, usada como enchimento para rações de animais, dependendo das fontes que você consulta. O McDonald's, por sua vez, afirma que seus nuggets são feitos de 100% de peito de frango. Embora quando esse material é moído, dificilmente ele parece muito melhor. No entanto, nem todos os nuggets são criados iguais, e fontes online afirmam que nuggets de outros restaurantes por aí e de varejistas podem ter alguns ingredientes especiais adicionados. Na lista temos tendões, tecido conjuntivo, gordura e até mesmo ossos triturados. Ou seja, existe muito mais do que frango na maioria dos nuggets que você possa ter percebido. E com isso, eu acho que vamos terminar por hoje. Mas diz aqui nos comentários qual foi a coisa mais nojenta que você já encontrou escondida em sua comida. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.